Agora são 8h20. O preconceito, a falta de acesso à informação e aos serviços públicos fazem parte da vida de milhares de mulheres migrantes e egressas do sistema carcerário na cidade de São Paulo. O Instituto Terra, Trabalho e Cidadania aponta em documento 10 ações de apoio para essas mulheres que sofrem com a ausência de direitos. A reportagem é de Beatriz Draghi Ramos. Dificuldades para entrar no mercado de trabalho, invisibilidade social, falta de moradia e acesso negado à saúde e à educação. Esses são apenas alguns dos desafios encontrados por mulheres brasileiras egressas do sistema prisional em São Paulo. Os desafios são, entretanto, redobrados quando essas mulheres são estrangeiras e estiveram em situação de conflito com a lei aqui no país. Egressa do sistema prisional, a sul-africana que cumpriu pena em um processo que foi acusada como mula do tráfico de drogas, preferiu não se identificar. Ao adentrar no sistema carcerário, descobriu seu talento artístico por meio das aulas de canto oferecidas pela educadora e orientadora de voz do coral da USP, Carmina Juarez. A imigrante conta que se sentiu desamparada pelo Estado brasileiro quando foi ameaçada de ser expulsa do país devido a um decreto publicado pelo Ministério da Justiça em 2018. Ano passado, lançou uma campanha que se chama #IndutuzoTemVoz. Era uma tentativa de revogar o decreto de expulsão que era decretado no meu nome. Só que durante esse processo, no momento que eu saí em 2017, eu já tinha começado a trabalhar no teatro, fazendo algumas apresentações aqui no Centro de Estado de São Paulo. E a gente chegou com a TTC e procurou ajuda e também com defensora pública. As leis não permitiam antigamente para a pessoa que tinha expulsão de não ser expulso. Então, minha causa foi o caso primeiro que aconteceu. Após já ter cumprido sua pena e recomeçado sua vida profissional de artista em São Paulo, com o auxílio da campanha Nuno Duzo Tem Voz e da Defensoria Pública, a cantora conquistou seu direito de permanecer no país. Tendo em vista tal situação, o Instituto Terra, Trabalho e Cidadania, o ITTC, apresentou recentemente os resultados do projeto Mulheres Egressas, baseado nos 1.600 atendimentos realizados desde 2017 com essas mulheres. O relatório 10 recomendações para atuação junto a mulheres migrantes em conflito com a lei traz sugestões de medidas para serem tomadas diante das dificuldades das egressas. Kátia Kim, integrante do ITTC, afirma que os principais desafios se relacionam ao acesso à cidade e às barreiras linguísticas. A questão da locomoção, do entendimento de onde elas estão, porque elas muitas vezes não têm esse conhecimento, essa noção, porque não estiveram no Brasil antes. A questão dos alvarás de soltura ocorrerem depois do expediente da grande maioria dos serviços também, e também a questão da informação, elas não terem acesso à informação de como os serviços funcionam e quais seriam os serviços de atenção a elas. E todo o estigma que pessoas em conflito com a lei carregam, que dificultam ainda mais o acesso, seja por uma questão de preconceito mesmo, por não entenderem como que o sistema de justiça criminal funciona. Viviane Balbuglio, também do ITTC, acredita que o direito à cidadania é central. A primeira delas é o direito à cidadania, que vai estar relacionado a todas elas, que é basicamente o direito que pessoas migrantes, independente de terem um processo criminal em andamento, terem sido condenadas no Brasil, elas têm direito à cidadania e devem ser tratadas com igualdade, igual a todas as outras pessoas. Nós queríamos destacar especialmente a recomendação do direito à capacitação profissional e ao acesso ao trabalho. A inserção ao mercado de trabalho, ela é um problema, é uma dificuldade já enfrentada por todas as pessoas brasileiras e imigrantes aqui no Brasil, e a gente sabe que há um estigma, uma discriminação muito grande, assim como uma ausência de políticas públicas que incentivem a contratação de pessoas que passaram pelo sistema prisional aqui no Brasil. O acesso ao trabalho, ele tem que ser uma prioridade, tanto para o poder público quanto para a iniciativa privada. O projeto é baseado na Lei de Imigração Brasileira. Sancionada em 2017, ela norteia a política migratória nacional a partir do viés da proteção dos direitos humanos, guiada pelos princípios da igualdade e não discriminação. Apesar da lei, Kátia Kim aponta que não há preparo entre os funcionários do Estado. A comunicação entre os órgãos, a comunicação entre os serviços, uma constatação que nós tivemos a partir de diversas conversas com diversos servidores, não haver um incentivo para o trabalho em rede, para essa comunicação, que eles consigam desenvolver, inclusive, um entendimento mais consolidado e mais homogêneo, de como
prestar um atendimento e como resolver uma situação a partir da realidade dessas pessoas. O acesso à permanência, à documentação, de como os órgãos públicos eles também não têm assim, a plena noção de como que funcionam os procedimentos e como os funcionários terceirizados que são contratados para receber as demandas de documentação, eles acabam não sendo muito bem preparados para entender também as particularidades da comunidade da população migrante. As recomendações também chamam a atenção da falta de informação que fecha portas para os direitos das mulheres, como afirmou a sul-africana que participou do evento de lançamento do relatório no último mês. Todo mundo estava falando que é impossível para o decreto de expulsão ser revogado. Eu consegui revogar. Quando as pessoas estavam falando é impossível ter documento brasileiro sem casar ou sem ter filho. A gente entrou nesse processo, conseguiu os documentos. E como que é importante de ter esses lugares onde a gente pode ir procurar ajuda e um tipo de apoio. No momento que a gente está tentando buscar uma vida aqui, fica muito difícil quando não tem nenhum lugar de ir. A cartilha também defende que cometer um crime no Brasil não deve ser justificativa para negar a permanência e o reconhecimento dos direitos de uma pessoa nestas condições. O tempo do processo criminal e o da pena também podem abrir reais possibilidades de escolha para se viver no país. Beatriz Draghi Ramos, Rádio Brasil Atual. Rádio Brasil Atual.